Bate-papo. Estamos em contato com a deputada Maria do Rosário. Deputada, bom dia, bom falar com a senhora. Bom dia, um abraço forte a toda a região, através da Rádio Independente. Eu estava ouvindo o noticiário aí, parabéns por sempre essa programação tão competente para a comunidade. Muito obrigada, a gente fica feliz com o carinho. Deputada, eu começo lhe perguntando, antes de fazermos uma retrospectiva do ano, falarmos sobre as pautas que envolvem aqui o Vale do Taquari, o Rio Grande do Sul como um todo, mas especialmente o Vale do Taquari, fortemente atingido por, eu já nem sei mais contabilizar, né, a enchente de setembro do ano passado, a de novembro, depois a grande catástrofe, a maior da nossa história, registrada, aliás, em maio desse ano. Agora, antes disso tudo, situar para a nossa audiência, a senhora participou de uma disputa acirradíssima, uma campanha para a Prefeitura de Porto Alegre, esteve ali ao lado do Melo da disputa durante todo o pleito, inclusive nesse segundo turno. Como que foi essa vivência ao longo desse ano? Um ano totalmente atípico para os gaúchos. É verdade, sabe? Um ano que a nossa primeira palavra que me vem à mente neste ano é solidariedade, porque nós, gaúchos e gaúchas, conseguimos sobreviver pela força, mas também pela solidariedade entre nós mesmos e daqueles que de fora daqui também contribuíram. E o processo eleitoral, eu creio que em todo o Rio Grande do Sul, ele foi muito marcado por essa condição, não poderia ser diferente. No entanto, Porto Alegre é uma cidade que já tem um projeto que está em curso há bastante tempo. E este projeto, representado pelo atual prefeito, ele tem vínculos também com a comunidade. E eu procurei mostrar que poderia ser diferente. Tivemos quase 40% dos votos no segundo turno, mas eu sempre respeito a democracia. Então, o eleitorado optou pela continuidade do atual prefeito. Eu creio que é preciso, e eu, inclusive, disse isso para ele ao longo do debate, que a gente tenha, em determinadas áreas, uma atenção maior. E eu vejo que, desta vez, a reeleição destes que estão na prefeitura, não sei como é nas demais cidades, mas foi um ano de reeleição. E termos ido para o segundo turno em Porto Alegre, diferente de outras capitais do Brasil que concluíram sua etapa no primeiro turno, significou também a oportunidade de mostrar que há um trabalho a ser feito também para por quem é oposição. E, neste caso, uma oposição coerente, que contribua, porque é a capital. Então, a nossa capital, Porto Alegre, ela é o lugar de acolhida de todos os gaúchos e gaúchas. Eu sou uma pessoa do interior, eu nasci em Veranópolis, cheguei aqui muito pequena, mas eu estou em Porto Alegre hoje, mas eu observo que todo o nosso vínculo vem do lugar de onde nós viemos. E todos os gaúchos e gaúchas contribuem na construção da capital. E eu sinto que a capital precisa ser melhor na saúde, melhor como exemplo no meio ambiente. Porto Alegre perdeu mais de 60 mil habitantes do censo de 2010 para este de 2022. E, gente, isso não é o acaso. A nossa capital está perdendo força, porque ela perdeu atividade econômica. E eu creio que dizer isso para você significa também me comprometer com o trabalho agora, independentemente de não ter vencido a eleição, me comprometer para melhorar o trabalho das cidades, da capital, mas de todas as cidades do Rio Grande do Sul, que é onde os brasileiros e brasileiras vivem, moram, criam seus filhos, são família, isso é o que mais me importa. Então, foi um aprendizado muito grande, mas também de humildade nesse momento, de dizer, bom, estamos aí para contribuir e seguir observando as necessidades do nosso povo, particularmente na capital, todo o Rio Grande, porque todo o Rio Grande se dirige à nossa capital. Muito bem. Deputado, quem está falando é Moisés Elinho, um prazer conversar contigo. O Vale do Taquari teve zonas aqui de várias cidades diferentes, inclusive Lajeado, Arroio do Meio, Cruzeiro, Encantado, Estrela, diferentes cidades, Roca Salles, Mussum, que foram zonas verdadeiramente arrasadas, as casas não existem mais.
Existe uma queixa e uma constatação nossa aqui pela demora na construção de novas casas. Alguns pontos já foram indicados pelos prefeitos, mas as emendas, essas verbas para a reconstrução das cidades, elas têm uma morosidade, elas não chegam. O que tu, como deputada, avalia? O que dá para fazer para acelerar esse processo para que as pessoas tenham um pouquinho mais de dignidade e que consigam retornar para um lar que seja ou parecido ou até mesmo melhor do que aquele lar que eles viviam anteriormente? Bem, essa, Moisés, é a questão essencial, porque o lar é a vida da família, e quando ela tem esse lar reorganizado, a força das pessoas vai até um determinado momento. Elas precisam sempre ter esperança. Então, eu creio que isso é o mais importante nesse momento, a gente dar prazos e cumprir os prazos. Bem, eu estive no Vale do Taquari várias vezes, eu quero inclusive agradecer a Univates e ao Instituto Federal, as demais instituições, as escolas, porque as escolas elas foram muito atingidas, mas elas também significaram, assim como a Univates, o lugar onde as pessoas foram recebidas, né? E tudo funcionou a partir dessas instituições. Então, o nosso agradecimento muito grande. Os trabalhadores e trabalhadoras da educação, da saúde, o pessoal da agricultura, as cidades foram mesmo devastadas. E o Vale do Taquari foram 2 vezes, né, Moisés? Não foi uma. E a gente tem que fazer essas obras com um olhar muito objetivo. Nós não podemos mais viver isso uma terceira vez. Então, tudo precisa ser pensado de uma outra forma. Bom, as dificuldades que a gente está vivendo no Brasil, elas não são muitas vezes de recursos, elas são da estrutura burocrática mesmo que existe. É uma estrutura que, mesmo num período de excepcionalidade, onde decretos de emergência foram estabelecidos, agora, há responsabilidades integradas entre o Estado e a União em gerenciar esse momento. Porque o Estado do Rio Grande do Sul também recebeu, 10 dias depois daquela tragédia, o Estado já recebeu a possibilidade de não repassar mais recursos para a União em termos de endividamento. Questão que agora está resolvida para todas as unidades, todos os estados da federação, com a nova votação que tivemos sobre a dívida dos estados. E dizendo isso, eu quero te dizer que os poderes, eles obviamente não vão jogar de um lado para o outro. Isso é do governo do estado, isso é da União. As prefeituras ficaram com grande dificuldade. Nem dá para cobrar delas mais do que fazem. Mas a União e o estado do Rio Grande do Sul não podem ficar repassando responsabilidade mútua. Eles têm que cada vez mais se unirem na realização daquilo que é necessário. Como disse o presidente Lula, casas não ficam prontas de um dia para o outro, quando elas têm que ter qualidade. Mas eu creio que, sobretudo no que diz respeito às moradias, há atrasos, sim, porque, eu creio não, há objetivamente atrasos, porque isso já vem da primeira enchente ainda. Então, essas dificuldades precisam ser superadas. Dos bilhões que ficaram no Rio Grande do Sul, eu diria que a prioridade, de fato, deveria ter sido, desde o primeiro momento, o tema da moradia, além de salvar as vidas objetivamente naquele primeiro momento. Sabe, deputada, a gente tem incansavelmente feito essa pauta com várias lideranças, são entidades de classe, os prefeitos, então, como a senhora mesmo menciona, estão sendo, na sua maioria, incansáveis nessa busca, em conversar conosco, ouvir, então, a nossa audiência, que são as pessoas lá da ponta afetada, e a gente não consegue entender de que forma isso vai se tornar mais prático, mais rápido. Nós completamos em setembro 1 ano da tragédia de setembro e nós anunciamos aqui com muita frequência a liberação de verba. Muitas autoridades nos dizem exatamente essa frase de que dinheiro de fato não é o problema, mas nós temos muitas manchetes falando de casas provisórias ou do aluguel social que resolve por um momento. Eu entendo que seja melhor que as pessoas passem o Natal nas suas casas provisórias, no seu aluguel social, do que em abrigos, mas a gente vê essa morosidade do processo. E aí, na prática, deputada, a senhora que está aí em Brasília, vivenciando tudo isso, é a pessoa que pode nos ajudar. Como que a gente vai tornar isso mais rápido para o próximo ano? Porque senão, daqui a pouco, em setembro do próximo ano, nós estaremos completando 2 anos da primeira situação e ainda com essa dificuldade, né? São poucas as casas definitivas que chegaram para o Vale do Taquari.
Nós precisamos, inclusive, aprender com as dificuldades tão graves que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque é triste constatar, mas não, talvez tomara, Nosso Senhor ajude, e cada vez mais a gente não passe mais por isso nessas regiões que já foram afetadas várias vezes. Mas, em todo o nosso país, o caso nosso do Rio Grande do Sul é o mais grave que já foi vivenciado. Mas é a primeira vez que nós temos uma atitude entre governo federal, Estado e prefeituras trabalhando de forma cooperativa. Quando acontecem tragédias desse tipo nos demais estados, nunca houve recursos para a reconstrução de casas. É impressionante. A gente tem que se dar conta disso, sabe? Então, o Brasil, não é este governo, o Brasil está aprendendo a fazer isso agora. As casas eram demolidas pelas águas, desbarrancando barrancos. Eu mesmo estive aí no período como ministra em alguns lugares em que se perdeu mais de 1.000 pessoas, como na Serra do Rio de Janeiro, em Petrópolis, na Bahia, mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Eu estive em São Lourenço, que foi terrivelmente atingido, inclusive com óbitos, numa determinada enchente, que foi gravíssimo para aquela cidade também. E nunca o governo federal disponibilizou recursos para a reconstrução de moradias, para a realocação. Era tudo sempre, como tu disseste, emergencial, mas acabava no emergencial e a prefeitura tinha que fazer tudo. Então, agora, com essa caminhada, eu realmente espero que 2025 seja um ano em que a gente possa oferecer uma vida melhor para as pessoas, porque chega, né, do sofrimento, de não ter o seu lugar definitivo. Eu me coloco no lugar de uma mãe que está preparando ali, né, e que, inclusive, aqueles que perderam familiares. Ou seja, enquanto também não há uma nova moradia, a memória daquela tristeza não consegue ser superada minimamente. Nunca será superada, mas talvez uma nova moradia para essas pessoas signifique realmente a certeza de um recomeço. Então, o que eu posso te dizer é que nós estamos aprendendo a fazer diante da tragédia. Todos estamos aprendendo e aprendendo. Aprendendo de forma muito objetiva, né? Desde como liberar recursos, como fazer decretos de emergência, o que a legislação diz, melhoras na legislação, porque a legislação também teve que ser modificada. Eu quero passar uma mensagem de esperança, realmente dizendo que não é a falta de recurso, é dificuldades de gestão, e essas dificuldades devem e podem ser superadas com a nossa vivência de comunidade e com maior eficiência e eficácia do governo federal. No entanto, eu já rapidamente olhei os números do Vale do Taquari e vi, se a planilha estiver errada, peço, inclusive, que me falem. Mas, em termos de recursos, eu verifiquei aqui que nós tivemos cerca de recursos na ordem de... para o dinheiro direto na escola. Deixa eu buscar aqui para passar para vocês a título de prestação de contas nas planilhas. Dinheiro direto na escola. Apoio às empresas, 119 milhões no Pronamp Solidário. Antecipação do imposto de renda, 7 milhões. Bom, é uma antecipação, mas foi feito. Agricultura, essa foi de 119 milhões. Também, e aí aqui que me chamou muita atenção, alimentação escolar extra, 207 milhões, isso já é extra, que chegou aos municípios. Segurança alimentar, 660 milhões. Cuidado com as pessoas, 1 bilhão 356 milhões. Cuidado com as pessoas, um outro item, né? Para estados de calamidade pública. Bolsa Auxílio Gás, 74 milhões. Antecipação do Bolsa Família, 1 bilhão e 300. Do BPC, 1 bilhão e 400. Bolsas de pós-graduação,
710 milhões. Então, recursos novos para os municípios, 207 milhões. E o que eu estava procurando aqui, porque realmente me importa, me interessa, sobretudo aqui, mas programa Dinheiro Direto da Escola, para limpeza, reparos, melhorias, né? Não podia ser diferente, mas o governo federal colocou aqui, obviamente, ao fundo perdido, 167 milhões. Então, há recursos, esses aqui foram só para Lajeado, tá? Esse recurso aqui foram só para Lajeado. Eu acho que... Não, 167 mil reais. Se foi só para Lajeado, foi 167 mil reais. Então, eu creio que nós estamos diante de tarefas muito importantes. Tem regional e só para Lajeado aqui. Deputada, Enfim. uma outra questão muito importante aqui que é o avanço, né? A questão da infraestrutura. A gente tem uma preocupação muito grande, eu acho que essa é a principal, a questão das moradias, mas é o avanço, é a infraestrutura, é o problema de mobilidade, é a falta de pontes, é a destruição de pontes e o não cumprimento de prazos. Nós tivemos a ponte da RS 130 aqui que foi destruída e se deu um prazo para terminá-la até o Natal e agora não vai ficar pronta. Tem um novo prazo para o final de março, 29 de março do ano que vem. Qual é a preocupação de vocês em relação a isso? Porque nós tivemos lá no início pessoas passando em Caicos, depois em Pinguelas, agora tivemos aqui com uma iniciativa de empresários a reconstrução da ponte de ferro para ligar a parte baixa com a parte alta. Tem a ponte do DENIT, do Exército, que está improvisada, é um verdadeiro caos. Como é que fazer para acelerar um pouquinho esse processo para a gente não ficar parado tanto tempo, passando por tanto problema, por tanta angústia, deputado? Mas será, gente, que a gente vai reconstruir tudo, ia reconstruir tudo em um ano? O aeroporto de Porto Alegre, que é um lugar assim parado, né? Que não deveria nem ter sido tomado pelas águas, se as bombas d'água funcionassem. No caso aqui, é diferente de quem está na beira do rio, do arroio. Aqui demorou 6, 7, 8 meses. Então, eu digo para vocês de forma, sabe, é difícil a gente ter que ser portador de uma expressão como essa, mas não é destruir, basta uma enxurrada, basta uma madrugada de pavor. Reconstruir, gente, não é fácil. Vocês estão vendo isso. Os prazos se estendem porque o nosso país não estava preparado para essa dimensão. E ele está, eu volto a dizer, nós estamos com o carro andando, trocando pneu, trocando óleo, conseguindo colocar em funcionamento. Por quê? Porque nós não nos preparamos e muitas vezes não acreditamos nas chamadas mudanças climáticas. E agora, será que nós estamos nos preparando e cuidando dessa dimensão das mudanças climáticas, que diz respeito à cidade, ao Estado, à União, mas também ao plano internacional, a relações internacionais do nosso país, a destinação de resíduos? Então, nesta véspera de Natal, eu acho que ao lado dessa constatação do que ainda falta, e falta muito, vamos também produzir uma mensagem de transformação. Porque, afinal de contas, o Natal também é transformação. Ele é uma possibilidade de sermos ainda mais solidários entre famílias e procurarmos fazer a nossa parte. Nós, na Câmara dos Deputados, temos uma comissão especial trabalhando, são deputados de todos os partidos trabalhando de uma forma unida. Com o governo federal, nós cobramos e buscamos recursos. Houve agora a presença dos ministros na construção da ponte, na apresentação de uma ponte importante, a primeira grande obra feita. Então, o ministro Paulo Pimenta esteve aqui. Eu tenho conversado com a vereadora Rosane, eleita pelo PT, ela tem buscado melhorias, sempre, estou muito feliz com o mandato conquistado por ela. Quero cumprimentar também a Eloide, o doutor Antônio, a toda uma comunidade que a gente vai vendo e que conversa com a gente. Mas não é fácil, principalmente nesse momento
em que nós tivemos que trabalhar ajustes, votamos na Câmara dos Deputados neste final de ano, muitas vezes votamos com um discurso fácil da uma oposição que só faz contestação, uma oposição que não contribui com nada, que está envolvida em atos golpistas, e a gente tentando equilibrar o Brasil em meio a quem só tenta destruir. E, por outro lado, também, dizer a vocês que nós precisamos trabalhar com a economia, porque se não faltou recurso agora, não pode faltar no futuro. E essa alta taxa de juros do Banco Central, que é independente, que é autônomo, prejudica, encarece os alimentos, dificulta para o produtor. Então, o presidente Lula tem lutado com muita força para melhorar o câmbio, para melhorar a taxa de juros, para diminuir, para que justamente o crédito não seja tão caro no Brasil e realmente nós tenhamos uma condição de desenvolvimento. Por outro lado, eu queria referir que os números da economia são positivos, nós estamos com pleno emprego. As pessoas estão empregadas, a vida das pessoas tem condições de melhorar quando elas têm emprego, quando elas têm salário. E isso eu acho que o presidente Lula já ofereceu para o Brasil, que era o seu compromisso principal. Ele esteve muitas vezes no Rio Grande do Sul, não vai faltar os gaúchos e gaúchas, e 2025, eu quero colocar essa expressão, esse verbo, né? Vamos colocar acelerar, vamos colocar o Rio Grande no acelerador, com os recursos que ficaram no Estado e com os recursos federais também, e com o trabalho empenhado dos municípios e da comunidade. Deputada, nós teríamos ainda, por óbvio, outras perguntas para lhe fazer. Gostaríamos de falar mais sobre o próximo ano. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de fala. O relógio aqui acaba sendo um pouco cruel conosco. O colega Moisés fazia essa fala sobre as pontes e os prazos, e nós temos a percepção, deputada, de que nós não vamos reconstruir o Vale do Taquari e o Rio Grande do Sul de forma tão rápida. Mas, especialmente, esse caso que o colega cita, da ponte da RS, nos causou um descontentamento muito grande, um prazo dado, um prazo que foi mantido, mesmo que nós leigos, mesmo que nós, enquanto imprensa e comunidade, visualizássemos essa obra não acontecendo, não andando, esse prazo foi mantido pela empresa responsável e depois, em direção ao final do ano, essa rota foi recalculada e jogado lá para março do próximo ano. Então, isso nos gerou uma dor muito grande, porque nos pareceu, por diversos momentos, que se estava lidando com a dor das pessoas, né? Porque nós aqui estamos ainda com muita dificuldade, deputada, de acesso da região aqui do Vale de onde nós falamos, lajeado com a parte alta, o que dificulta muito escoar a produção, dificulta muito a nossa logística, impacta diretamente a economia. Então, essa dor ela ainda está muito latente aqui nos moradores da região, um prazo que foi mantido por muitos meses, mesmo que nós visualizássemos a obra não acontecendo, e depois é recalculado no meio do caminho. Então, a gente sabe, não é um processo rápido, nós temos esse entendimento, mas essa obra em questão que o Moisés se refere, ela nos incomodou bastante. Falamos logo ali, deputada, novamente, voltamos a falar, quem sabe, já no início do ano? Claro, querida. Olha, eu vou pegar, anotando, assim, com muito carinho, tudo que vocês falaram, porque também esse nosso diálogo tem o objetivo de também buscar de vocês, que são assim, vocês são como a pele de uma pessoa, né, em termos de comunidade. Vocês sentem o que a comunidade sente. Então, eu colho de vocês as questões para levar adiante, para cobrar mais, cumprir o meu papel e passar esperança para a nossa gente, mas, sobretudo, a principal esperança é o trabalho. A gente vai trabalhar sério, duro, para oferecer respostas mais objetivas para essa comunidade. Feliz Natal, bom Ano Novo, que Deus abençoe a todos e todas e que a gente tenha a oportunidade da palavra superação existir nas nossas vidas, apesar de tudo. Forte abraço, queridos e queridas. Muito obrigado. Maria do Rosário conversando com a gente, deputada federal, pautas importantes discutidas aqui na Rádio Independente, no Panorama. Um Feliz Natal também para ti, para toda a tua família.